Já faz algum tempo que nós estamos discutindo o fato de que os Estados Unidos estão numa situação econômica caótica, quase terminal. E um dos pontos que nós mais temos levantado é a questão da infraestrutura deles, que está derretendo. São ferrovias que estão diminuindo em vez de aumentar, desde os anos 1960. Cada ano que passa, a rede ferroviária dos Estados Unidos é menor. E pelo menos 2, 3 vezes por semana você tem um descarrilamento. Eu moro, você já deve ter visto minhas lives, meus vídeos, eu moro do lado de uma ferrovia. Eu morei do lado de ferrovia quase a minha vida inteira. Nunca vi um trem descarrilar. Nunca. Minto. Na verdade, quando eu estudava na escola agrícola, tinha um local em que alguns vagões descarrilavam. Era uma curva meio acentuada e não era incomum que os últimos vagões descarrilassem. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes. 3 vezes. Em 3 anos e meio. Que eu me lembro. Né? Se era moleque, a gente contava essa história. Então é isso. Foi 3 vezes em 4 anos, vamos dizer assim. Mas não a composição inteira. Os vagões do último, porque algum motorista, maquinista, sem habilidade, passava lá rápido demais e era uma curva acentuada e caía. Mas descarrilar em terreno plano, isso eu nunca vi. Descarrilar quase na reta, também isso não existe. O que acontece é que durante o inverno os trilhos entortam. Mas eu faço a pergunta, mas o inverno dos Estados Unidos pode ser muito frio. Pode ser frio, duvido que seja mais frio que o do norte da China, que da Rússia, da Mongólia, da Coreia do Norte. Por que os trens nesses países não descarrilam? Por que os trilhos não entortam? É que você tem uma distância para colocar os dormentes. No trilho aqui que passa em volta da minha cidade, praticamente a cada 1,5 metro você tem um dormente. Nos Estados Unidos você vai olhar as notícias dos trens descarrilados, você vai ver as fotos, é dormente de 10 em 10 metros. Aí entorta mesmo, mãe. Fica economizando em dormente, entorta. Você não pode fazer isso. Porque não tem manutenção. Essa ponte que caiu, Baltimore, né? Ela é de 77, o que quer dizer que deve ser uma das mais jovens dos Estados Unidos. Tem ponte dos Estados Unidos que é do século XIX, ou da época áurea, né? Quando os Estados Unidos ainda era uma potência industrial. Anos 20, 30, 40, 50, 60, 70 foram as últimas. Fazem quantos anos que não se fazem pontes novas, grandes nos Estados Unidos? 40? Né? Compara com o que tem sido feito na China. Na própria federação, a ponte da Crimeia é um primor da engenharia. Já mandaram drone, míssil, foguete, navio, mandaram de tudo para derrubar aquela ponte, é como se em pé. A ponte Rio-Niterói, que seja. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que navios bateram nela, não. Ela foi feita para aguentar. Certo? A questão é que se você for olhar os pilares da ponte de Baltimore, eles são muito frágeis. As ilhas em torno dos pilares são ridículas, são muito pequenas. Então, é normal que a proa, ao bater numa estrutura de ponte tão frágil, abale e aí caia. Não foi defeito na estrutura, no sentido que o concreto estava podre, o aço estava podre, não. Olha essa ponte, o tanto que a construção dela é frágil. O tanto que eles fizeram para economizar concreto. Certo? Baltimore tem um porto, pelo amor de Deus, né? Tem um porto. Do outro lado da ponte. Então, não previram. Como não previram Carvalho? Se ela foi construída entre o mar aberto e um porto, e aí você não previu o tráfego de navio? Não foi previsto? Quer dizer, o que você tem que prever quando você constrói uma ponte entre um porto e um mar aberto?
Você tem que prever o quê? Helicóptero? Alface voadora? Revoada de pássaros maníacos? Você tem que prever navio, certo? Navio. E, no entanto, é aquele negócio que eu falei, não só a administração de empresas nos Estados Unidos virou uma piada, coach, ridículo, livros, textos ridículos, cada vez mais ridículos, com teorias ridículas, e professores ridículos, dando ensinamentos ridículos, para gente ridículo que aceita ridicularmente, sem pestanejar, sem analisar. Porque Harvard, porque Yale, porque Princeton, porque Colômbia. É uma merda. Não interessa o nome da universidade. Não interessa. Forma gente ruim, fraca, débil, incapaz. A engenharia dos Estados Unidos, que a engenharia é a expressão máxima de um povo, de um país. Quando você pensa na Rússia, cara, comecinho do século XX, eles fizeram a Transiberiana. Santo Deus. Uma ponte de milhares de quilômetros atravessando a Sibéria. Carrada de rios enormes, gigantescos. Na região habitada mais fria desse planeta. Sob condições as mais terríveis. E adivinha, Transiberiana está lá. Levando passageiros do ponto A ao ponto B. Milhares de quilômetros de distância. Está lá funcionando. Né? Então não é antiguidade. Transiberiana tem bem mais de 100 anos. Está funcionando. Agora, uma ponte que não tem 50, não aguenta um porta-container. Que foi mal planejado, porque foi mal feito. Não recebe manutenção. Ah, mas o tamanho dos navios mudou. Atualiza, Carvalho. Se o tamanho dos navios mudou, atualiza o tamanho das ilhas que servem de sustentação para a ponte. Simples assim, é só atualizar. Você pode atualizar as coisas, desde que você faça manutenção básico, né? Atualização faz parte da manutenção. Mas eles não fazem mais isso nos Estados Unidos. A engenharia dos Estados Unidos morreu. E o país vai morrer junto. O país vai morrer junto. É uma lástima. Eu diria se fosse hipócrita. Mas não é, né? Aí você vê aqueles vídeos de puxa-saco dos Estados Unidos. Não sei o quê. Um conflito mútuo entre a Federação e os Estados Unidos. Destruiria todo mundo. Destruiria como? Se os mísseis deles são enferrujados. Tem uns com 70 anos. O núcleo de um cogumelo, se é que vocês me entendem, ele não dura 20 anos. A radiação desgasta o material. E a própria radiação, com a passagem de isótopos ímpares, para pares, ela é contaminada e deixa de funcionar. Vira só uma boba suja. E ela corrói o metal. Certo? Um núcleo de bomba de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos, quando falar de 70, não resiste. Não funciona, já está totalmente... É como se fosse uma ferrugem. Já era. Os próprios Estados Unidos disseram, não tem mais nenhum Minuteman 3 que funciona. E mesmo se funcionasse, não tem mais ninguém vivo no mundo que sabe mexer com elas. Trident, a mesma coisa. Mas os Trident que não funcionou, era britânico. É a mesma coisa se você comprar 2 bananas. Uma banana da Pernambuco e uma do Equador. 2 bananas nanicas, né? Que chama de Cavendish. Você compra 2 Cavendish. Uma de Pernambuco e uma do Equador. E aí você fala, gente, a banana Cavendish de Pernambuco, ela tem muito açúcar, diabético não pode comer. Mas a Cavendish do Equador, não, ela pode ser comida. Porque ela é do Equador. Como assim? O Trident é o mesmo, não interessa se está na mão dos britânicos ou está na mão dos americanos. É física. Há decaimento radioativo. Radiação consome metal. Não funciona. Tem uns mais modernos. Tem? Quantos? Não 100? 150?
eu garanto para vocês que os 5.000 da federação estão todos em ponte de bala. Porque os russos fazem questão de substituir. Sabe por quê? Porque, diferente dos americanos, eles sabem reciclar elemento radioativo. Eles transformam o material radioativo em combustível para as usinas deles. E mais do que isso, o material antigo tem grande valor porque produz netúnio. Netúnio 237, que é o que os russos usam para fazer mini reatores nucleares de fusão por pulso, que é a essência da tecnologia de laser, da tecnologia de produção de semicondutores, né? A litografia de semicondutores. Os caras sabem o que estão fazendo. E os caras fazem. Os americanos não sabem mais. Que eles investem em administração de empresa, em economia, não em ciência de ponta. Sério, você é um americano. O ensino é pago. A universidade é cara. Para que você vai pagar um curso caríssimo de engenharia? Você vai pagar de administração de empresa e de economia. Você quer ganhar dinheiro. Para que você vai pagar uma faculdade cara de física, de química, de matemática? Você não vai, cara. Ah, ganha bolsa. Talvez. E tem os estrangeiros, né? Você coloca os estrangeiros para trabalhar para eles. Mas esses estrangeiros, em alguns casos, voltam. E levam o que eles aprenderam para os países deles. Então, gente, na real, esse acontecimento da ponte é só um sintoma. Só um sintoma do desgaste absoluto da infraestrutura e da capacidade produtiva dos Estados Unidos da América. E, na real, você sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Você colhe o que você planta. E, no caso do que está acontecendo com a infraestrutura e com a engenharia dos Estados Unidos, você não vai colher o que você não plantou. Simples assim. Se você planta administração de empresa, você vai colher administrador de empresa. Coach, que tem perfil no LinkedIn e fala de... Como que é a história? Qual que é a história mesmo? Ah, é... A história. Os 5 macacos e o cacho de banana. É com isso que eles vão dominar o mundo. Contando esse tipo de história nas faculdades deles. Fazendo analogias baratas. Lendo Sun Tzu. Sem entender nada. É isso. Enquanto isso, a China está fazendo suas pontes. Deixa eu mostrar algumas para a gente encerrar esse vídeo. A China concluiu outro projeto de superinfraestrutura, quebrando vários recordes mundiais. É o projeto de atenção global, Xuangabu Bridge. É também o primeiro da construção mundial duplo arco-arqueado primeiro. Independente torre pendurada a cabo suspenso primeiro. Superponte com a primeira estrutura do cabo com a mesma estrutura. Tem 1.620 metros de comprimento. A ponte principal usa uma inovadora 2 camadas de 405 metros. Ponte de cruzamento duplo. Atravessar 2 cânions do Deep Mountain consecutivos. É raro no mundo, mas porque a construção está na geologia rochosa do W Canyon. O processo é complicado. Requer ultra alta precisão. Pode ser descrito como difícil. Por esse motivo, o projeto adota uma variedade de tecnologia de construção avançada. Este projeto também cria o único mundo em todo o mundo. Sistema de penduramento de cabo de nível de 1.000 metros. Soba pode se mover para a esquerda e à direita horizontalmente. Verifique se o encaixe é preciso para o milímetro. Escolta a construção suave do projeto. Sem exagero. É qualquer projeto de ponte no mundo, a altura que é difícil de superar.